cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você dar aquela força, já deixa o like para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas em saber do nosso Vascão. Se inscrevam também para ajudar o amigo aqui. Ativa as notificações para vocês ficarem sempre bem informados. E se quiserem me dar uma ajuda um pouco maior, é só deixar o anúncio correr que vocês vão me ajudar bastante. Agora, vamos então dar início, ao nosso vídeo de hoje, nessa terça-feira. Foi aí hoje oficializado a saída de Luiz Melo do Vasco da Gama SAF, gente. Então, Lúcio Barbosa, que estava no cargo como CEO de maneira interina, que já exercia a função de CEO da SAF, deve aí permanecer na função, uma vez que a diretoria da SAF, do Vasco da Gama, vem gostando da atuação de Lúcio Barbosa no cargo como CEO. E quem assume o cargo de diretora financeira é Kátia dos Santos. Isso mesmo, Kátia dos Santos, então, a partir de agora, passa a ser aí a nova diretora, de finanças da Vasco SAF, gente. Então fica aqui o registro, boa sorte aí para Kátia, e que Lúcio Barbosa continue aí desempenhando seu bom trabalho à frente da SAF do nosso clube. Agora, gente, em relação aí desse famigerado escândalo aí, dessa polêmica que vem se arrastando já, infelizmente, já pelo segundo dia consecutivo, a questão do VAR envolvendo o nosso clube, Saiu hoje, o áudio e o vídeo ali da própria CBF, da comissão de arbitragem, no momento exato qual as linhas são traçadas ali no lance em que envolve o nosso centroavante Pablo Verratti. Eu não vou nem falar muita coisa, eu vou deixar vocês verem e ouvirem o que eles falaram na cabine, e aí a gente vê como a manipulação vem crescendo cada vez mais com essa história de VAR aqui no futebol brasileiro. Porque ali, puxa a linha pra cá, puxa a linha pra lá, aonde não tem parâmetro nenhum, é tudo no achismo, é tudo ali de maneira orgânica, de maneira totalmente amadora, não se tem outros ângulos de câmera, a imagem não é conclusiva, enfim. Vou deixar vocês verem para tirarem as próprias conclusões. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando linha. Baixa a base. Vai ser o pé. Quer que abra checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Oi? Aqui mesmo. Ok, essa é a base e o ombro tá Isso. correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok. É o pé dele mesmo, só no pé dele. Ok. Abaixa a base. A base pode baixar, que o pé tá no Aí. chão. O pé não tá no chão. Ok. Isso. Pra direita, aí mesmo. Aqui? E um pé. Aí, pode marcar aí. Bom, agora que vocês já estão inteirados, desse áudio, desse vídeo que a própria CBF divulgou, é o seguinte, a comissão de arbitragem aí da própria CBF concorda, viu, gente? Concorda com a anulação do gol, com a intervenção do VAR e a anulação do gol aí. Olha como é que tá ficando feio, porque todos os comentaristas de arbitragem, todos eles aí, a grande parte aí, ex-árbitros, todos eles árbitros FIFA, árbitros de Copa do Mundo, árbitros que têm o respeito aí em relação ao assunto, que envolve a arbitragem aqui no Brasil, grande maioria esmagadora concorda que o gol foi anulado de maneira totalmente ilegítima, ilegal, O Vasco teria sido ali totalmente prejudicado. Aí só a CBF, que vem passar o pano como sempre. Já é a quarta vez que eles prejudicam o nosso clube, isso sem falar da partida lá contra o Internacional também no primeiro turno. Mas enfim, fato é que eles estão já nos prejudicando e é sempre a mesma narrativa, a mesma desculpinha, a mesma história de sempre. E diante dessa situação, Paulo Brax, ele que é o nosso diretor de futebol, ao que saiu hoje, ao que foi noticiado hoje mais cedo, é que ele ainda hoje, nessa terça-feira, iria se reunir aí com representantes da própria CBF, para avaliar aí um possível pedido de anulação da partida. Lembrando que o jurídico do Vasco da Gama, os advogados aí, afirmam que existe sim brecha, existe sim ali, no caso ali, como que eu vou dizer assim, cabe, no caso, cabe aí o pedido, de anulação dessa partida. Ainda não foi aí nada oficializado em relação ao Vasco da Gama, a gente ainda não sabe bem ao certo se Paulo Brax realmente se reuniu ou não. O fato é que foi noticiado que ele se reuniria hoje, nessa terça-feira aí, com representantes da CBF, juntamente com o jurídico do Vasco da Gama,
por esse possível pedido de anulação da partida. Gente, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham. Aí agora, dentro dessa situação, né, gente, eu vou até mesmo abrir aspas mais uma vez aqui para o nosso querido Arnaldo César Coelho, né, gente? Como eu falei que vários comentaristas estão dizendo, vou abrir aspas para o que ele falou em relação aí esse parecer da comissão de arbitragem no dia de hoje. A explicação dos membros da comissão de arbitragem da CBF é pior que o erro da arbitragem sobre o gol anulado do Vasco. Fecha aspas aí a Arnaldo César Coelho. É verdade, né, gente? Como eu já falei aqui, a cagada já foi feita. Enorme a cagada que fizeram. Aí a explicação, tentando resolver uma cagada onde você não tem base, fica pior ainda. Aquele velho ditado, né? Merda, quanto mais você mexe, mais fede, né? E infelizmente é o que está acontecendo. Mais estão tentando mexer, mais está fedendo. Não adianta agora a CBF, comissão de arbitragem, e fazer ali palhaçadinha no canal deles lá, na central do apito, e fala que acontece, porque tá ficando feio. Totalmente contraditório, porque daqui 10, 15 dias, quando acontecer outro jogo, aconteceu um lance parecido, eles vão ter uma decisão totalmente diferente, entendeu? E o assunto vai morrer. Simplesmente é o que acontece. Então, assim, cada vez vai ficando mais feio aí pra dona CBF. E aí, envolvendo essa situação aí de impugnar a partida, se pode, se não pode, se é legal ou não, já há opiniões controversas. Há especialistas que afirmam que o Vasco teria aí sim brecha para poder entrar com esse recurso, assim como eu acabei de mencionar, caberia aí o pedido de anulação. Aí já tem uma outra vertente de especialistas também que já estão afirmando que não, porque deveria, para acontecer isso, só se houvesse dolo da parte do árbitro. O que é dolo, Álvaro Silva? Dolo é quando há a intenção de prejudicar, né? Quando há a intenção de fazer certa coisa. Aí já estão alegando ali que isso é só um erro de direito, é um erro da regra e não entra como dolo. Mas espera aí, se você erra a regra de maneira crassa, de maneira aí vexatória, e esse seu erro gera sim um prejuízo, como não tem dolo? Tem sim, porque você não se preparou, se o árbitro não se prepara, a culpa é dele, mas não só dele, da comissão de arbitragem e da CBF, que é a instituição a qual rege aqui o nosso futebol. Então existe o dolo sim, pode não ser do árbitro de campo, mas de quem escalou esse árbitro, de quem vem escalando árbitros aí incapacitados para estarem aí trabalhando, né? Atuando nas partidas, seja na beira do gramado, dentro do campo ou na cabine do VAR. Na minha humilde opinião, eu acho que vai cair no campo aí, vai cair no campo da opinião, da interpretação. Aí vai ficar aí sabe o que vai acontecer, gente? Aí se cair na mão de algum juiz que interpreta ao contrário, vai falar que a gente está errado. Se cair na mão de algum juiz que interpreta a favor, vai falar que a gente está certo. Então quer dizer, eles fazem as situações aqui no futebol brasileiro sempre cair na porcaria da interpretação. É o que vai acontecer. Já estão pegando esse erro gravíssimo, o erro de direito, o erro da regra. Já há quem diga, no futebol não tem direito. Como é que não tem direito? Se existe regra, existe lei. Se existe lei, existe direito. Tanto que existe o direito no futebol, cara pálida, para quem fala que no futebol não existe o direito no futebol, porque existe aí o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Tribunal de Justiça, ele julga o quê? O direito do esporte. Então tem muita gente falando muita abobrinha sem saber, mas fato é que, na minha opinião, houve sim o dolo, houve ali a intenção de prejudicar, ou do árbitro que estava na cabine, ou de quem vem aí escalando esses árbitros incapazes de estar aí ocupando esse cargo. Gente, então deixa a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Embora o advogado do Vasco da Gama tenha se pronunciado ali juntamente com Paulo Brax, né, alegando que há sim brecha, né, que cabe aí recurso, sinceramente não acredito. Eu torço para que sim, mas não acredito com o país no qual a gente vive que isso vai acontecer, que eles vão aí tomar alguma atitude em relação a isso. Eu tenho quase certeza que vai ficar por isso mesmo, vai acabar acabando em pizza. Eu torço para que não. Torço para que Lúcio Barbosa, enfim, Paulo Brax, torço para que a nossa diretoria bata de frente, leve até a instância maior, se for necessário, o STJD, na FIFA, não importa. Mas acredito eu que vai ficar esse jogo de empurra, tirando aí a responsabilidade, e no final das contas vai morrer o assunto. É a minha opinião, gente. Agora é o seguinte, ainda dentro desse assunto, né, ontem no centro do Rio de Janeiro, uma das lojas ali, no caso da rede de lojas Gigantes da Colina,
no centro do Rio de Janeiro, fizeram aí alguns protestos, né, com alguns cartazes aí contra o VAR. Como vocês podem ver nas imagens aí, eles protestaram de uma maneira pacífica, mas deixando ali a opinião, deixando ali o registro, né, o seu protesto de que é inadmissível, é inaceitável o que o VAR vem fazendo com o futebol brasileiro, sobretudo com o nosso Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, né, o nosso Vascão, mudando um pouco de assunto, ainda falando de loja, né, o nosso Vascão publicou no dia de hoje algumas fotos bem legais aí da nova camisa de goleiro do Vasco da Gama, né? A qual até mesmo o Léo Jardim utilizou contra a equipe do Palmeiras, já estreando. Uma delas é a azul, como vocês podem ver na imagem, e a outra é a cinza, né? Um cinza prateado aí. São essas duas camisas de goleiro, lançamento aí, muito bonitas, diga-se de passagem. O preço é um pouco salgado, mas é muito bonita aí. Se você tiver interessado, já está disponível lá nas lojas, né, da Vasco Boutique, galera. E aí é o seguinte, saiu agora à noite, saiu quentinho, novidade, pra gente estar mudando de assunto agora, virando a página, é o seguinte, gente. Matias Galarza, né, o nosso volante paraguaio, rapaz novo, né? Álvaro Silva, o que você quer dizer com isso? É o seguinte, o Tadieres da Argentina estaria aí interessado na contratação do nosso volante. Matias Galarza pertence ao Vasco da Gama, o Vasco adquiriu seus direitos, ele que já foi emprestado ali outras vezes, já retornou ao nosso elenco, já ganhou rodagem, voltou para o Sub-20, depois subiu de novo para o profissional, depois voltou para o Sub-20, depois subiu de novo para o profissional. Fato é que ele não se afirma, ele não consegue ter regularidade. Às vezes ele entra dentro de campo, ele é o motor do time, ele corre, ele marca, ele ajuda. Às vezes ele erra passe de 2, 3 metros, ele não consegue dar um bote certo na bola, faz uma falta atrás da outra, então ele não vem se encontrando. Fato é que o Tadieres da Argentina está interessado na contratação dele. Vamos lembrar aí, né, gente? Tadieres é o time aí daquele presidente Andrés Fassi, que fez aquela novela quando o Vasco foi atrás de Diego Valois, que fez essa palhaçada agora quando o Vasco foi lá para contratar o Michael Santos, né? Ele mesmo. Agora vamos ver o que o Vasco vai querer fazer, porque assim, não querem tirar uma cereja do nosso time, com todo respeito, é o Matias Galarza, né? Então, acredito eu, na minha opinião, acho que pode sim comercializar, pode sim vender o Matias Galarza aí para fazer um dinheiro, dar rodagem no elenco, e quem sabe, né? Não agora, porque a janela já se encerrou praticamente, já se encerrou na verdade, mas aí abrindo espaço para outra pessoa aí, que de repente, outro atleta que de repente tenha melhor desempenho, está atuando aí no nosso elenco, galera. Agora é o seguinte, mudando de assunto, né? Duas pessoas aí comemoram o aniversário na data de hoje, gente. Um deles é o ex-zagueiro Moroni, né? Ele está completando 62 anos de idade. Ele brilhou bastante aqui no nosso Vasco da Gama na década de 80, para ser mais exato, nos anos de 86, 87. Ganhou ali Campeonato Carioca, ganhou também o torneio de Carranza. Enfim, um grande jogador. E hoje, né, ele trabalha aí atualmente como treinador. Então, meus parabéns aí ao nosso ex-zagueiro Moroni, que completa no dia de hoje 62 anos. Outra pessoa também completa aniversário no dia de hoje. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Eu vou falar igual ele fala quando tá tendo jogo do Vasco. Ele fica assim, ó. Dale, dale, vamos, 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 andale. Isso mesmo, gente. Ramon Dias. Ramon Dias, o nosso treinador, tá completando 64 anos no dia de hoje. Meus parabéns, Dom Ramon. Feliz aniversário para você. Tudo de bueno. Brincadeiras à parte, tudo de bom para Ramon Dias. Na minha opinião, foi a melhor contratação que o Vasco fez na temporada. Até mesmo melhor do que Dimitri Payet. Como assim, Álvaro Silva? Por quê, gente? Dimitri Payet, a gente pode colocar aí 50% na conta de Ramon Dias, a vinda de Dimitri Payet para o Vasco da Gama. Por isso, na minha opinião, Ramon Dias foi sim a melhor contratação. Uma que ele está organizando o nosso time, está extraindo aí praticamente leite de pedra, está fazendo jogadores que já eram dados aí como já jogadores já mortos no nosso elenco a voltarem a jogar e jogar bem, diga-se de passagem. Então, e aí além disso, né, alguns jogadores que foram contratados nessa última janela, muito se deve também ao nosso treinador Ramon Dias. Então, na minha opinião, a melhor contratação feita para a temporada e diga-se de passagem que chegou muito tarde, né? Poderia ter chegado aí uns 3 meses antes, que seria perfeito. Então, meus parabéns aí ao Dom Ramon, o nosso treinador. Galera, aí, já pegando o gancho já pra gente mudar de assunto, mas ainda tem a ver com o nosso treinador, o nosso elenco se reapresentou hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? O nosso time, todo o nosso elenco já está aí se preparando, já vem treinando forte. Hoje fizeram um trabalho ali na academia, depois teve um leve recreativo ali, bem de leve, mas fato é que o nosso Vascão já iniciou a preparação para a partida contra a equipe do Bahia, a partida a qual será realizada no próximo domingo, às 18h30, lá na Arena Fonte Nova. Um jogaço, né? Um jogo aí muito difícil, diga-se de passagem, né? Aí falando de jogo difícil, a gente vai ter o desfalque, como eu já mencionei para vocês no vídeo de ontem, de Zé Gabriel, nosso volante. Ele que, depois que Ramon Dias chegou no nosso elenco, ele era um desses jogadores ao qual eu mencionei que estava aí jogado de lado,
Na verdade, ele vem ganhando cada vez mais aí moral com o nosso treinador e com a torcida também. Ele vem conseguindo desempenhar um bom papel ali na nossa meiuca, na meia-cante ali do seu papel de volante, marcando muito bem, errando quase nada de passes, enfim. Evoluiu bastante. Fato é que ele está suspenso, levou seu terceiro cartão amarelo e não vai poder atuar. Mas ontem ele fez uma postagem aí nas suas redes sociais bem interessante. Eu vou abrir aspas aí para ele, vou até colocar a foto com a postagem na tela para vocês verem. Ele disse assim: voltaremos mais fortes. Então, concordo com você, Gabriel. Quando ele fala isso, ele fala em relação a ele fala em relação aí ao Gabriel Dias, que está lesionado, ele fala em relação a toda essa celeuma, essa situação que vem envolvendo o nosso clube quando a gente envolve o assunto aí de arbitragem, contra tudo e contra todos. Então ele fala nesse sentido que voltaremos mais forte, no sentido de que o Vasco aí, no caso, está voltando, né? O gigante está despertando e eu concordo com ele. Então tudo de bom para você aí, Zé Gabriel. Agora é o seguinte, gente, se tratando aí do nosso meia francês, Dimitri Payet, né? Ele que vem treinando, eu já venho falando para vocês, ele trabalha, ele vem treinando aí em 2 turnos, né? Em 2 períodos, né? Ele treina pela manhã, dá uma almoça, depois treina de novo pela tarde. Desde que ele chegou, ele não tira folga, ele teve a oportunidade de folgar, teve a oportunidade de sair mais cedo do treino, ele não folga, ele não sai mais cedo, como eu já falei no vídeo de ontem, ele é um dos caras que chega primeiro e é um dos caras que sai por último, lá do nosso CT ou do São Januário, enfim, de onde esteja sendo realizados os treinamentos. Dimitri Payet aí, ao que tudo indica, já vai estrear sim contra a equipe do Bahia, com certeza deve estrear, pelo menos ali alguns minutos ele deve entrar. Já há quem peça aí que ele entre como titular. Eu dei opinião ontem que ele poderia entrar como reserva, entrar no segundo tempo, mas confesso a vocês que a ansiedade é tão grande que eu já tô louco para ver ele estreando como titular também. Enfim, fato é que não só eu, mas todos nós vascaínos, né, e até mesmo quem não torce pro Vasco, mas para quem gosta de futebol, tá doido para ver a estreia do nosso francês aí aqui no futebol brasileiro. Quem sabe ele entre em campo e nos ajude muito, que a gente vai precisar de muitos pontos, e a gente sabe que jogador bom, jogador grande, ganha jogos, né? Isso não só se tratando de Vasco, mas qualquer time. Bom jogador sempre ganha jogos aí para a sua equipe, né, galera? Então, ao que tudo indica, o nosso camisa 10 francês deve estrear assim no domingo, vem se preparando e preparando forte aí. Estaria até mesmo com moral com a comissão técnica, aí estariam todos surpresos, né, com a maneira a qual ele vem se portando desde que ele chegou ao elenco, né, no caso, desde que ele se apresentou ao elenco do Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, ainda falando, né, dessa partida entre Vasco da Gama e Bahia, o Bahia não vai contar com 2 atletas do seu elenco, e na minha opinião, 2 atletas muito importantes, viu, gente? Seriam eles aí o meia Cauli, ele que está fora aí da partida contra o Vasco da Gama no próximo domingo, e também Iago Felipe, né? Então esses 2 atletas não vão disputar a partida aí, um lado positivo a favor do nosso Vascão. Então Cauli e Iago Felipe, pela equipe do Bahia, não entrarão em campo na próxima rodada, galera. E falando em rodada, né, eu vou deixar a correção para vocês aqui, porque ontem eu fui ver nos sites ali, tava tudo errado, né? Só que o Álvaro Silva é meio maluco, viu, gente? Porque outro dia eu mesmo atualizei para vocês aqui que o jogo entre Vasco da Gama e América Mineiro tinha sido remarcado. E aí eu mesmo ontem esqueci a data, né? Tava olhando na internet e a data tava errada na internet. Agora eu vou atualizar para vocês. É o seguinte, as próximas 5 partidas do nosso Vascão são elas: Bahia e Vasco da Gama no dia 3 de setembro, no próximo domingo às 6h30 da tarde na Arena Fonte Nova. Depois, ao que tudo indica, Vasco e Fluminense deve ser aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro, horário nobre aí às 4 horas da tarde. Depois, ainda aí com o mando de campo do Vasco da Gama, a diretoria trabalha para que esse jogo seja em São Januário, seria aí Vasco e Curitiba no dia 19 de setembro, às 7 horas da noite. Depois, agora sim, aí o Vasco vai até Belo Horizonte, né, no dia 23 de setembro, para enfrentar a equipe do América, né, partida válida pela 15ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, viu, gente? Então, só para reiterar aí, América Mineiro e Vasco da Gama, dia 23 de setembro, às 18h30, 6h30 da tarde. E aí, fechando essa lista de 5 jogos, Santos e Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai até a Baixada Santista para enfrentar ali a equipe praiana, partida a qual será realizada no dia 30 de setembro, apenas o horário ainda não está confirmado, então já está aí atualizado, né, recapitulado para vocês aí a situação das próximas 5 partidas, galera. E agora, né, gente, para a gente estar encerrando o vídeo de hoje, não menos importante, na minha opinião, é sensacional. A diretoria do Vasco da Gama, o departamento de marketing, né, divulgou no dia de ontem aí algumas fotos de pequenos vascaínos, né, da garotada, da criançada, entrando com o nosso elenco dentro de campo no Allianz Parque na última partida. Eu vou terminar o vídeo de hoje com as fotos, né, desses pequenos vascaínos aí, como eu já sempre falo a frase, né, porque enquanto houver
um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!